Vamos lá, gente. Obrigado pela presença. O que nós temos? Então, no simulado de hoje, nós fizemos o planejamento, conseguimos fazer com pelo menos uma questão de cada autor. Dia 15/9 fizemos tudo por ordem alfabética, tá? Aqui não teve nenhum tipo de controle. Então, ordem alfabética, dia 15/9, letra A, depois letra G, no dia 22, terça-feira passada. Todos esses simulados, a gravação dos simulados estão disponíveis para vocês aí. Tem uma playlist aqui dentro do canal, desse canal do YouTube, só dos simulados, né? Hoje, 29/9, penúltimo simulado, antes do concurso da Prefeitura de Sorocaba. Letra M, aí, o Maturana, Mescou, Simohan, Marcuski, né? E aí, na semana que vem, nós faremos o último simulado desta bibliografia do concurso de Sorocaba. Seguimos uma certa ordem, que é fazer primeiro os autores e depois, por último, deixamos as legislações. Evidente que vocês podem fazer na ordem que vocês quiserem as 10 questões. Eu faço assim propositadamente e aconselho vocês a fazerem as 10 questões primeiro, mas quem não quer faz a sequência, enfim, tanto simbora para a nossa correção. Primeira questão, Maturana. Sempre é bom explicar para vocês qual é a sequência aqui das questões que eu pego. Primeiro eu vou no autor, tá? Vejo se existem questões da VUNESP, se existem eu pego as mais recentes. Se não existem questões da VUNESP, eu vejo nos concursos dos outros institutos. Não existindo questões, eu sou obrigado a criar. Então é esse o caso aqui do Maturana, e eu criei uma questão. Vamos ver o que significa isso. Para Maturana, a emoção básica que nos torna seres humanos sociais por meio da especificação do espaço operacional e de mútua aceitação em que operamos como seres sociais Vamos ver as possibilidades aqui. Letra A, sensibilidade. Essa emoção básica, sensibilidade é uma emoção? Criatividade é emoção básica, hein, gente? A emoção básica. Criatividade é uma emoção? Alegria é uma emoção? Por certo que sim. O amor, por certo também. E o entusiasmo? Como é que eu faço para resolver essa questão aqui? Bom, eu venho falando aqui em todos os simulados que a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos estudar o autor é entender a ideia básica desse autor, né? Qual é a ideia principal do Maturana? Como é o nome do livro mesmo? Amar e brincar, né? Então a ideia básica dele é a brincadeira, é o amor? É esta a resposta. A resposta só poderia ser esta aqui. Está lá na citação dele, ele explica isso, explica essa ideia básica, mas com a ideia geral do texto. Vocês vão ver que isso acontece muito aqui nas questões dos institutos, com a ideia geral daquele autor, do que aquele autor fala, com a ideia geral, o pensamento geral dele, eu consigo muitas vezes resolver a questão dele. Existe a ideia geral, existe o nível do texto. A ideia geral, às vezes, me salva em muitas questões como essa daqui. Bom, veja que vocês acertaram a maioria, não foi uma pegadinha. A ideia básica foi chamar vocês para o título do texto, o amor, que é o símbolo do Maturana aqui, amar e brincar. Muito bem, e a grande questão que vocês erraram, 36% foram na questão da sensibilidade. A sensibilidade, alegria, entusiasmo, criatividade, por certo são sentimentos, mas a emoção básica, porque ele coloca duas questões básicas no livro, né? De cara, no título, amar e brincar, tá bom? Então essa foi a primeira questão. Aqui está a passagem dele, já no final do livro, olha. Este é o livro dele, é o PDF do livro. Já no finalzinho do livro, ele vai especificar isso. A emoção básica que nos torna seres humanos sociais por meio da especificação do espaço operacional de mútua aceitação em que operamos como sentimento, como seres sociais, é o amor. Então aqui é o texto original dele. Lembrar que vocês me perguntam sempre de onde eu tiro esses pedaços. É o texto do autor, né, gente? É a citação. É como uma citação acadêmica que você coloca, olha, né, Maturana, ele aqui citou a ele mesmo, né, Maturana 88. Então é uma citação. Isso aqui é como se fosse uma citação. Eu trago o trecho do texto e muitas vezes ocorre da pessoa, mas será que é isso mesmo, né? Será que é essa a correção? Será que não foi um erro de interpretação? Então, eu trago o texto do autor para a gente discutir aqui, tá bom? Vamos para a segunda? De novo, tive que criar porque não existem questões de Richard Miscous. Organizou o livro Marca da Diferença.
no ensino escolar. É um livro organizado por ele, é o livro da bibliografia, e tem os 5 capítulos, e ele é o autor do capítulo 3, denominado Sexualidade e Orientação Sexual. Na conclusão do capítulo, o livro do Miscoso é muito interessante, porque é o seguinte, né? Todo final do capítulo tem um resumo, né? Olha, o que aconteceu aqui nesse... Faz um pequeno resumo que torna fácil o estudo dos conceitos para quem não tem tempo de ler um catatal daquele lá, né? Aponta aqui: a esfera educativa comprometida com a diversidade e o direito à livre expressão afetiva pode incorporar uma visão crítica desta cadeia imposição. Isso aqui vai ser fundamental depois. Abrindo espaço para o reconhecimento da variabilidade humana e a liberdade afetiva e sexual. Essa cadeia que o autor se refere é a sequência. Então, esta cadeia imposição, dentro do capítulo denominado sexualidade. Então, olha aí o problema, que a gente não repara, né? O capítulo do livro dele, na primeira questão, eu procurei chamar a atenção de vocês para o título da obra. Aqui é prestar atenção no título do capítulo, Sexualidade e Orientação Sexual. Então, vamos lá. Esta cadeia de imposição é uma sequência. Qual sequência? Masculino, homem, heterossexual ou heterossexual, casado, branco. Esta é uma alternativa que eu coloquei propositadamente, porque remete ao senso comum. A Unesp tem essa mania, remete ao senso comum, a pessoa corre para a alternativa e no fim cai em pegadinha. B. Raça, sexo, masculinidade, relações amorosas, transgressões. Alternativa C. Sexo, gênero, desejo, práticas e identidades. Alternativa D. Normas, atitudes, padrões hegemônicos, convenção e sujeito. E a última alternativa, discriminação, modelo binário, construções sociais, privilégios e subordinação. Aqui não tem jeito, né? Eu tenho que dar uma olhadinha e a alternativa correta é aquela que começa exatamente lembrando o que é o capítulo. Sexualidade, portanto, sexo. A cadeia começa com a história do sexo, porque o capítulo é sexualidade. Então veja, há uma relação grande aí e depois está lá na citação do autor. Vamos ver? Bom, a maioria acertou, entendeu o sistema da questão, né? Que é sexualidade, orientação sexual, começa com o sexo, a cadeia, ela começa com o sexo, porque é isso que o autor está falando. Onde foram, alguns foram na alternativa de cima, mas eu acho que por conta dessa questão de ter expressões do senso comum, de outro texto, inclusive, que é uma sequência de masculino, homem, branco, ser esse o padrão desejado na sociedade, o padrão, não sei, isso está presente em alguns outros textos, né, como um padrão adotado, e aí ficou isso na cabeça de vocês correram para a alternativa A, mas para o Miscoso, essa cadeia impositiva relacionada à sexualidade e orientação sexual está aqui na letra C. No livro dele, isso está aqui no final do capítulo que eu falei para vocês, que ajuda muito, sempre tem um resumo no final do capítulo, né, porque ler um catatal de 222 páginas não é algo fácil. Então, está lá no final, no resumo das considerações finais, e está lá a sequência. Sempre que aparecem essas sequências destacadas, esses trechos, tabelas, gráficos, é bom você recopiar, porque isso é muito perigoso, né, da pessoa pegar isso para fazer uma questão. Então, está lá, ó, esta cadeia convencional e socialmente compulsória, ou seja, imposta. É isso que ele critica. Ela é imposta no ambiente escolar. Ela é imposta. Qual é essa cadeia? O sexo, ele dá os exemplos, que eu não vou dar aqui, gênero, desejo, as práticas que vêm desse desejo, e aí a formação das identidades, tá ok? Então essa é a alternativa C, que a maioria acertou, então foram bem, entenderam o sentido da questão. Vamos para 3. Aqui nós não conseguimos ligar no RAM mais na VUNESP, mas conseguimos aqui numa prova de 2 anos atrás, do Instituto Quadrix, tá? Na Prefeitura de Cristalina. Vamos lá. Em sua obra, Edgar Morin desenvolveu muitas reflexões sobre a educação, estabelecendo os 7 saberes necessários, os famosos que vocês têm que estar, né, na ponta da língua. Então, é fácil responder esta. 7 saberes necessários da educação do futuro. Considerando essa informação, assinale a alternativa que não, aqui é o drama, e não fui eu que fiz. Não, Quadrix,
não apresenta aspecto importante da sua teoria. Então vamos para os nãos. Compreensão humana? Claro que está no Mohan. Identidade humana? Sim. Cognição? Então, essa palavra aqui, para vocês foi fácil, porque era uma pegadinha ligada ao cargo, né? O psicólogo, para o psicólogo, cognição era uma coisa. Então, isso foi ligado ao cargo que foi feito essa questão. Bom, conhecimento e incerteza. A alternativa correta é cognição, porque ela não faz parte. Aqui quem errou? Vamos lá, porque a maioria acertou, metade acertaram, pouco, né? Quem errou foi por quê? Porque olha as alternativas e não presta atenção no não. Olha não. Não presta atenção no não, e daí fica tentando achar qual que é que o Mohan falou. A incerteza, né? Com certeza, quem foi da incerteza é porque pensou que era para marcar a alternativa correta, e não é. Era a alternativa errada, ou seja, a cognição. Cognição não, isso mesmo. Já falei várias vezes nesse pedaço, lá no comecinho do livro do Mohan, Os Sete Saberes. Tem o prefácio, a introdução lá do pessoal da Unesco. E aí ele já fala, né, quais são os sete saberes, olha lá. E aí tem lá o conhecimento, a incerteza, que vocês marcaram, a compreensão e a identidade. Então, as 4 alternativas corretas foram pegas daqui, as 4 corretas, e aqui não tem cognição nesse trecho. É um trecho que vale a pena ser recopiado, ser colocado em listas, porque os 7 saberes vocês não podem errar, gente. Pelo menos os 7 saberes, o nome, os 7 saberes, vocês não podem errar. E aqui, por exemplo, a palavra cognição é muito estranha no contexto dessas palavras. O erro aqui foi levado, muito provavelmente, pela história do não aqui. Tá? Então, é mais uma vez para prestar atenção na prova, prestar atenção em cada detalhe do enunciado, no final do enunciado também, muito importante. Vamos lá? Aqui, Marta Cor de Oliveira, uma prova da Prefeitura do Rio de Janeiro. Leia o fragmento abaixo. Vamos lá, porque eu erraria essa questão com certeza. Eu cairia nessa pegadaça. Normalmente, quando nos referimos ao desenvolvimento de uma criança, o que buscamos compreender é até onde a criança chegou. Onde ela chegou, passado, aí que é a pegadinha. Em termos de um percurso que, supomos, será percorrido por ela. Assim, observamos seu desenvolvimento em diferentes tarefas e atividades, como, por exemplo, ela já sabe andar? Já sabe amarrar os sapatos? Já sabe construir uma torre com cubos de diversos tamanhos? Quando dizemos que a criança já sabe realizar determinada tarefa, referimos-nos à sua capacidade de realizá-la sozinha. Que tá um drama na questão. Por exemplo, se observamos que a criança já sabe amarrar os sapatos, está implícita a ideia de que ela sabe amarrar os sapatos sozinha, sem necessidade de ajuda de outras pessoas. O trecho apresenta uma das categorias de análise usadas por Vygotsky ao estudar o desenvolvimento humano, que é esse trecho. E eu fui dar as alternativas. Desenvolvimento real. Pensei, não, isto não, né? Desenvolvimento proximal. Falei, é isto. Tem proximal, tem o distal, muito tranquilo. Fase potencialmente do pensamento formal. Falei, nunca vi isso no Vygotsky. E fase operatória do pensamento formal. Falei, não, aqui está mais ligado ao Piaget do que ao Vygotsky, né? O pensamento formal também. Desenvolvimento real nunca vi. Portanto, é a alternativa B. Não é isso que a gente pensa? Pegadaça, hein? Porque a alternativa A. Aí eu falei, não é possível. Tem coisa errada. Tem coisa errada, né? Tem coisa errada, não é possível uma pegadinha desse tamanho. Veja que vocês não caíram na pegadinha. Um pouco mais da metade não cai na pegadinha. Né? Eu caí na pegadinha. E justamente nessa aqui que é a fonte do erro. E aí eu fui ler o Vygotsky. Falei, a Marta Cole, na verdade, né? Tá lá na página 30 do PowerPoint, que são 2 páginas juntos. Então é lá pela página 54, 55, né? E fala exatamente aquele trecho, olha. Ela já sabe andar? Já sabe amarrar os sapatos? Está aqui, todo o trecho foi copiado daqui, ó. Sua capacidade de realizá-la sozinha. Eu falei, então, mas olha aqui, proximal, zona de desenvolvimento proximal. Eu falei, então, tá errada a correção, né? Porque não é a zona de desenvolvimento real, é a zona de desenvolvimento proximal. Eu falei, erraram na correção. Mas você continua lendo o texto, na próxima página, vai dizer o seguinte, ó, Vygotsky denomina essa capacidade de realizar tarefas de forma independente de nível de desenvolvimento real. Olha lá o tom, real. Então ele tem, o Vygotsky fala na zona de desenvolvimento proximal, na zona de desenvolvimento, que ele fala na verdade que para o Brasil é que a Marta Cole vai falar que o nome correto na verdade seria potencial, né, e não proximal. Mas existe o distal também, mas
zona de nível de desenvolvimento real, que se refere ao que a criança já faz. Eu não tinha esse conhecimento, fui pego aqui nesse teste numa pegadaça. Eu iria tranquilamente na letra B e cairia nessa questão. É bom para aprender, né, que o Vygotsky considera esse nível do que a criança já sabe como nível de desenvolvimento real. O que ele já sabe é o real. E aí ele tem duas zonas de aprendizagem, que é a proximal e a distal, para marcar qual é a potencial, né, ou proximal e a distal. Grande pegadaça, gostei desta. E não fui eu que fiz, né? Vamos lá, Padilha. Agora sim, não achei, tive que fazer. Padilha, planejamento dialógico, como construir o PPP da escola, tem sua base teórica em conceitos de Paulo Freire. E o próprio autor explicita isso na introdução. Lá na introdução tem esse pedaço. Ele vai falar: escolhemos Paulo Freire como o autor que oferece um universo de princípios a partir dos quais nos guiaremos nesse trabalho. Ou seja, Paulo Freire dá o rumo para o trabalho, dá a base teórica do trabalho desse livro, Planejamento Dialógico, como construir o PPP na escola. Com as duas alternativas abaixo, o autor conclui sua obra como o princípio freiriano, que a partir dele poderá ser exercitado no planejamento dialógico. Então, qual desses princípios abaixo? O autor aponta o seguinte: olha, aqui toda a proposta é baseada nos princípios do Paulo Freire, mas tem um princípio que pode ser exercitado. Aqui está a história. Pode ser, poderá ser exercitado. O princípio da educação bancária, essa não podia ir nesta. Por quê? Você não vai exercitar a educação bancária no planejamento dialógico, né? Aí não dá. Esta não podia. Pedagogia do oprimido é um princípio? É um princípio, tal. Mas como é que você vai exercitar isso? Tá? Como é que você vai exercitar a pedagogia do oprimido? É um livro do Paulo Freire. Pedagogia da Esperança é outro livro. Ciclo da Cultura não é um livro. Importância do Ateliê é um livro. Então aqui são 3 livros. Mas como é que você vai exercitar a pedagogia do oprimido lá no planejamento dialógico? Não dá. Educação bancária, não. E a pedagogia do oprimido? Como é que eu exercito isso? Não dá. Pedagogia da Esperança. Eu consigo exercitar isso? Traduzir aquilo que o Paulo Freire diz. Círculo da Cultura. Eu consigo exercitar o círculo da cultura no planejamento? Importância do ato de ler. Até daria para pensar nisso, né? Quando eu vou fazer planejamento lá, fazer estudos, alguma coisa parecida. Bom, aqui cai de novo. Assim como a questão número 1, fiz 2 questões para chamar atenção para o título da obra e a ideia básica do autor. Planejamento dialógico, como construir o PPP na escola. A ideia básica desse como é que eu faço para fazer o planejamento na escola? A ideia básica do Padilha aqui nesse livro foi que o Paulo Freire fazia o círculo com os alunos e fazia essa aula dialógica, trocando experiências, levantando o universo vocabular do aluno. E o que ele propôs nesse livro? Pegar o círculo, que o Paulo Freire chamava de círculo da cultura, e trazer para o ambiente das discussões do planejamento. Essa é a ideia básica do livro. Que o círculo da cultura não ficasse só no nível da sala de aula, ele também viesse para o nível da elaboração, da construção. Olha, como construir o PPP? Através do espaço do ciclo da cultura. Então essa é a ideia básica do livro. Tem que ter essa ideia esse planejamento dialógico, como construir o PPP da escola, é construir através da utilização do círculo da cultura, com as pessoas dialogando naquilo que o Paulo Freire chamou de ciclo da cultura. É quase uma grande pegada, né? Porque muita gente foi aqui no Pedagogia do Oprimido, mas ainda um bom contingente acertou, 39%, quando eu peguei essas questões ontem, né? Eu tenho que fazer na noite anterior, na verdade. Aqui está, no final do livro, lá no finalzinho, ele falando: olha, é no espaço do círculo da cultura, a partir dele, que poderemos exercitar o planejamento dialógico e construir um projeto político-pedagógico na perspectiva da escola cidadã, visando uma sociedade também cidadã e uma vida mais feliz para todas as pessoas humanas. Então, esse livro dele, todo baseado nos princípios do Paulo Freire, mas especificamente na ideia organizacional, na ideia de prática do círculo da cultura, pessoas sentadas em prática dialógica, a ideia principal que ele passa nesse livro, tá? E que eu trouxe para vocês nesse tema. Muito bem, seguindo. Professores de língua portuguesa gostam muito do Marcuski, né? Cai muito em prova de professor de língua portuguesa, mas eu já nem consigo achar mais, de tanto colocou ele em alguns simulados aqui. Para Marcuski, pode-se dizer que o trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de se lidar com a língua
em seus mais diversos usos autênticos no dia a dia. É uma oportunidade, tá? Oportunidade não quer dizer que está sendo feito, pois nada do que fizermos linguisticamente estará fora de ser feito em algum gênero. Então, nada do que for feito linguisticamente poderá estar fora de algum gênero. Assim que, alternativa A, de modo todo especial no ensino de língua, deve-se produzir enunciados soltos e não textos. Isso é contra tudo, desde o construtivismo até todos os professores, todos os autores da língua portuguesa, construir enunciados soltos e não construir textos. Isso não dá para marcar isso aqui. Isso aqui é uma loucura. Vamos para ver. No ensino da língua, trabalhamos de modo sistemático os gêneros orais em geral. Todas essas alternativas eu fui pegando do livro dele, né? Nós trabalhamos os gêneros orais em geral ou nós vamos naquele que desejamos que seja o gênero oral mais formal, mais bonito, mais chique? O que a gente trabalha? Trabalha de forma geral? Não trabalha não, mas seria uma alternativa boa. Vamos para C. Há gêneros textuais ideais para o ensino da língua. É uma alternativa até interessante, né? Se você não for ler a obra dele, né? Que há gêneros... É o ideal. O que é o ideal? É o ensino da língua formal. Então você não vai pegar o ensino da língua para uma criança na sua mais tenra idade, você não vai pegar o gênero que se fala ali, vai pegar o formal para falar na própria casa com um bebê, por exemplo. Não está fácil, né? Mas pode levar ao erro essa, né? Vamos para D? Os gêneros não possuem dificuldades progressivas, do nível menos formal ao mais formal, do mais privado ao mais público. Não tem. Gênero formal é sempre difícil, gênero informal é sempre fácil. E vamos para aí. Tudo que fizermos linguisticamente pode ser tratado em um ou outro gênero. Da forma que eu falar com vocês aqui, eu vou ficar num ou vou ficar no outro. É isto? É isso mesmo. Ele vai falar lá categoricamente, né? Tudo que você fizer. Por isso que ele fala que a forma de trabalhar na escola é uma grande oportunidade de fazer os usos mais diversos possíveis. Tudo que fizermos linguisticamente pode ser tratado num contexto, no outro contexto, num gênero, no outro gênero, tudo. Tá? É muito legal as ideias do Marcuski relacionadas aos gêneros. Vale a pena ler esse texto. É um texto pequeno, é um artigo, né? Vale a pena. Bom, a maioria do grupo aqui acertou. Qual foi o fator de distração? Foi essa alternativa D. Os gêneros não possuem dificuldades progressivas, gente. Possuem? Como que o gênero formal ele não vai cada vez tendo dificuldades maiores? Claro que tem. Os gêneros privados, eles não têm uma dificuldade menor, você falar na sua casa, um WhatsApp com um colega, do que você postar um WhatsApp. Veja o gênero aí das mídias digitais. Você postar uma mensagem no grupo, não é bem diferente que você falar com o seu filho no WhatsApp. Dentro do gênero, existem dificuldades crescentes. No autor tem aqui observações finais. É um texto curto que vale a pena, 16 páginas, é um artigo, vale a pena vocês darem uma olhada nesse texto. Tem coisas muito legais sobre gênero textual lá. E ele fala que, em conclusão, pode-se dizer que o trabalho com gêneros textuais é uma oportunidade de lidar com a língua nos mais diversos usos autênticos, pois nada do que fizermos... Aqui está a resposta, né? Nada do que fizermos linguisticamente estará fora de ser feito em algum gênero. E tudo o que fizermos linguisticamente pode ser tratado em um ou outro gênero. Tudo que fizermos pode estar aqui ou pode estar num outro gênero. É uma observação final dele, por isso que eu coloquei, porque é importante vocês saberem, mas vale a pena dar uma olhadinha no texto completo dele. É um artigo disponível para download aí. É muito fácil. Vamos agora para nossas legislações. Legislação já conseguimos encontrar, não precisa criar, na VUNESP 2020, olha, não precisa ir muito longe. Levando em consideração a resolução, eu achei interessante essa questão, por isso que eu peguei, porque ela tem um misto de questões. Levando em consideração que a resolução CNB 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, lembra aquela? Os princípios de cuidar e educar, está lá no artigo 19, é aquela, para a educação básica, e que ela se baseia no direito, olha a importante dica, no direito que toda pessoa tem ao seu pleno desenvolvimento. Qual a legislação que mais fala em direitos? É a Constituição, gestão democrática, abertura tal, LDB, proposta pedagógica tal.
e ECA, direitos. Segundo o artigo 5º da resolução CNE 4/2010, a educação básica é um direito, de novo, universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente, na legislação ordinária e nas demais disposições que consagram o quê? Consagram o quê? Agora sim, as prerrogativas do cidadão. Isso está lá no parecer CNE 4. A importância da mão de obra qualificada. Aí não, né? Mão de obra qualificada, na verdade, é desqualificar as pessoas, né? Não existe isso no parecer. Vamos criar mão de obra qualificada. Não, isso, no máximo no parecer de curso técnico tem isso. Êxito do cidadão no mercado de trabalho. Está muito igual, né? Está muito igual essas duas aqui. Sucesso do aluno nos cursos superiores. Ou seja, o parecer vai falar do cuidar e educar para fazer vestibular. É esse o objetivo da educação básica? Não é. As vantagens de uma educação consistente. Está razoável esta, né? Então eu tenho lá as prerrogativas do cidadão e tem as vantagens de uma educação consistente. E agora? Veja que aqui chamou muito a linguagem jurídica, o direito, chamou Constituição, chamou ECA, está lá no texto original. E a alternativa correta é aqui, as prerrogativas do cidadão. É isso que está no parecer, hein? Do cuidar e educar, lá está isso aqui. Bom, olha lá. Essa já levou vocês ao erro, né? A maioria dos que tinham respondido tinham ido lá, foram nas 3 do meio com menor intensidade, porque realmente elas não estão boas, muito de mercado de trabalho, passar no vestibular, e acabaram indo lá embaixo nas vantagens de uma educação consistente. Está mais bonito, alinhado ao parecer. Só que o artigo 5º estava começando o parecer tem as palavras exatas aqui, ó, prerrogativas do cidadão. Então, como é que é o artigo 5º, lá no comecinho? Educação básica é um direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos definidos na Constituição e no ECA, na legislação ordinária e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. Então aqui está todo um artigo voltado para os direitos da pessoa, só podia cair em cidadão. Não tinha como fugir para o campo de uma educação de qualidade. Mas é uma boa alternativa, a Vunesp aplicou ano passado. Esse ano, fez uma pegadaça para o pessoal desse concurso. Unesp agora, Sertãozinho, o que nós temos aqui? Educação infantil. Vamos lá. Agenda de organização, mas educação infantil, primeira etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que compõe a educação básica. É oferecido em creche e pré-escola. Vamos revisar então. Creche 0 a 3, pré-escola 4 a 5, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Lembra disso? Não doméstico, não pode ser casa, as casinhas adaptadas, não é casa, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam. Aqui quase remeteu ao parecer, né? Ao 4, 2010, cuidar e educar. Educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral, lembra do integral, 4 horas de mínimo, aliás, 7 horas, e o parcial, 4 horas, 4 parcial, 7 integral. Regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino submetidos a controle social. Em consonância com a resolução CNE-CB 5/2009, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, é correto afirmar que é dever do Estado estabelecer os critérios de seleção para a oferta de educação infantil. Tudo bem que existem algumas cidades aí, né, que nem todo mundo tem vaga, alguns têm que ir pela justiça e tal, mas seleção para oferecer educação infantil? Isso é difícil, hein? É difícil essa. B. É obrigatória a matrícula na educação infantil para crianças a partir dos 3 anos de idade. 3 anos de idade, já tem que estar matriculado. A frequência da educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Pré-requisito, diferente do construtivismo. O construtivismo não gosta de pré-requisito, é só conhecimento dos prévios. Sempre falo isso em toda aula. Mas você frequentar pré-escola, educação infantil, creche pré-escola, sem isso você não consegue para o ensino fundamental? Tá ruim, né? Vamos para D. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Será que é isso? Eu lembro que no ECA tem isso, né? Vagas próximas. No parecer de educação infantil também tem isso. Bom, mas tá boa. Não tem nada errado aqui, né? Vamos para a última. A avaliação da educação infantil tem caráter classificatório.
Agora sim, está aprovado do pré-1 para o pré-2. Conseguiu, né, engatinhar corretamente lá, sai do berçário 1 para o berçário 2. Largou da chupeta, vai para o berçário 3. É o que faltava. Tem 4 alternativas muito ruins aqui, né? Muito ruins mesmo. Que sobra como alternativa justamente a correta, que é a D, embora meio misturado. Eu não me lembrava dessa história de próximo da residência aqui, nas diretrizes, mas existe sim, e ela ficou fácil pela eliminação. Tão fácil que ficou que 84% responderam correto, nem tem muito para onde ir, que é por eliminação das palavras que a gente consegue tirar, né? Pré-requisito para fundamental, classificatório, 3 anos, infantil a partir dos 4 anos, seleção de oferta. Essas palavras retiraram completamente as hipóteses. Essa é a questão mais fácil do simulado, ok? Então tá tranquilo. Parágrafo 5º do artigo 5º, né? O artigo 6º aqui embaixo. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Tá na lei, tá na lei. Se é cumprida é outra história, mas tá na lei. Educação infantil, isso, próxima à sua residência, que colocar no chat, é isso mesmo. Rapidinho, vamos para a nona, penúltima. Também não conseguimos achar na Unesp, mas conseguimos aqui da Fundep, que é BNCC, porque a BNCC é muito recente, né? 2017, então a gente não tem tanta questão assim de BNCC, mas com certeza vai ter no concurso de Sorocaba. Vamos lá. Supervisor, então um nível um pouquinho avançado, né? Sobre as 10 competências gerais apresentadas na BNCC, é incorreto, ao tombo de quem não lê tudo, incorreto afirmar que é incorreto aqui. Agora vamos lá. Competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para, lembra que eu sempre falo, numa questão eu sempre falava, BNCC é alguma coisa para alguma coisa. As 10 competências são isso. Só dá uma revisada lá, vai ver. Alguma coisa para outra coisa. Então, é a mobilização dos conhecimentos, habilidades e atitudes e valores para a resolução de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tá boa? Aqui tá querendo a errada, hein? Toma cuidado. Vamos para B. No ensino fundamental, as competências específicas de área, estabelecidas por cada área do conhecimento, evidenciam como as 10 competências gerais se expressam nessas áreas. Lá no ensino fundamental, você tem as áreas e as competências lá de cada área, elas evidenciam como que as gerais estão ali nas áreas. Tá boa também, né? Se são 10 gerais, elas vão estar presentes nas áreas. Muito bem. Se for dividido mesmo em área, está correto. Vamos para C. As 10 competências gerais devem ser desenvolvidas pelos alunos a partir do ensino fundamental. Para assegurarem uma formação humana integral, tendo em vista a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá bom, mas a partir do ensino fundamental quer dizer que a BNCC não vale para a educação infantil? As 10 competências gerais não valem para a educação infantil? Como assim, né? Vamos lá para ver, vamos ver se tem coisa pior. Uma das competências gerais é valorizar e fruir. Por isso que eu sempre falo, toma cuidado com as palavras. Essa palavra fruir, ela é muito interessante porque ela tá lá na BNCC, né? Fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Se eu não grifei palavras mais diferentes, eu ia estranhar essa alternativa D, né? E fruir, meu Deus. Mas como vocês estão estudando, vocês estão grifando, recopiando, anotando, fruir é uma palavra tranquila. Então a alternativa que ficou ruim é a C, porque não é a partir do ensino fundamental, as 10 básicas. As 10 competências gerais são para toda a educação básica. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Estava mais ou menos fácil também esta. E veja que bem pouca gente aí nesse contexto acertou. Talvez a questão esteja muito misturada, tal, mas ou o grande drama que é buscar a questão correta. Tenho certeza que o pessoal que foi nessas é porque olhou e falou: não, isso aqui está certo. Esqueceu que é a questão errada. E aí roda. Então toma muito cuidado. Olha, 2019, toma muito cuidado com essa história de não é isso, não é aquilo, a questão é errada. Isso faz o nosso cérebro ficar muito confuso. Tenho certeza que vocês foram aqui porque estavam achando que era a correta. Então tá bom, vamos fazer a leitura do trecho para confirmar se é isso mesmo, né? A BNCC, atendimento ao Plano Nacional de Educação, ao PNE, aplica-se, aqui está o drama, à educação básica, não só ao ensino fundamental. A BNCC, a educação básica, toda a educação básica, isto. Fundamentos nas seguintes competências gerais, expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a ser desenvolvidos pelos estudantes. E aí vem
as 10 competências gerais. Embora para a última, encerrando aqui, Prefeitura de Rio Claro. O parecer CNE está lá na VUNESP ainda, conseguimos chegar na VUNESP, que o parecer é de 2010, então tem questões suficientes desde 2010 para cá. O parecer CNE CB 4/2010 estabelece as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, afirma que a organização do percurso formativo deve assegurar a escolha da abordagem didático-pedagógico-disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico. Eu venho apontando várias vezes que esse parecer, nós já estudamos, o educar e cuidar e tal, esta história tem que ficar bem definida para vocês, o que é a história da disciplina, de pluridisciplina, de interdisciplina, de transdisciplina. Isso tem que ficar muito tranquilo para vocês, porque isso é uma questão muito presente. Esse é um daqueles tópicos, tem 30 tópicos de concurso. Essa história de transdisciplinar, interdisciplinar, tem que estar muito resolvido na cabeça de vocês, tá? Vamos tentar ajudar. Acerca da interdisciplinaridade, mencionada nessa resolução, é correto afirmar que, entre disciplinas, conhecimento, que ele flutua entre disciplinas. É correto afirmar o quê com ele? Que considera o conhecimento como algo estável, pronto, acabado. Aí ficou difícil, né? Conhecimento algo estável, não tem nada que fala isso em lugar nenhum, né? Se trata de uma abordagem epistemológica, olha a palavra, dos objetos do conhecimento. Sei o que é isso? Se refere à forma como o professor avalia os seus alunos. Interdisciplina é a forma como o professor avalia os seus alunos. Tá difícil isso, hein? Se trata de uma forma de organizar o trabalho pedagógico em temas. Olha, tá boa, dá pra ir nela, né? Porque se é interdisciplina, divide em temas. Princípio, boa. Vamos para aí. Considera que os conteúdos escolares sejam organizados por meio de projetos. Não está ruim. Por quê? Porque projeto é algo interdisciplinar. A dúvida aqui do senso comum, não são pessoas como vocês, do chat que estuda. Orienta de aí, porque não tá. Trabalha por temas, trabalha por projeto. Dá aquela impressão que vai correr para interdisciplinas. Mas, na verdade, aqui o interdisciplinar trata-se de uma abordagem epistemológica dos objetos do conhecimento, vamos ver no texto original. É outra que eu considero pegadaça. Tem duas alternativas de senso comum muito fortes e tem uma aqui com palavrões, por isso que tem que grifar esses palavrões quando eles aparecem, tem a chance de vocês lembrarem deles. Abordagem isto. Bom, vamos lá. Olha, foram bem, né? Foram bem que questões que estavam até mais fácil, com menos pegadinha. E realmente lá o fundão, lá o trabalho por projetos que é o principal meio de trabalho que o construtivismo propõe, que ele dá esta cara de transdisciplinar, né? Não interdisciplinar, ou também interdisciplinar. Então ela levou ao erro. Mas a redação do parecer tem um trecho lá na página 41, que fala sobre vamos ver como é que é? Transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em temas. Então, transversal são os temas, né? Quais são os temas transversais lá dos antigos PCNs? Eixos temáticos são integrados às disciplinas, às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Ética, um tema transversal, eixo temático de todas as disciplinas. A transversalidade difere-se da interdisciplinaridade e complementam-se. Ambas rejeitam a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável. Então, conhecimento como algo estável, a primeira alternativa, isso não é possível. E muita gente foi aqui ainda, 10%. Conhecimento como algo estável, não. Pronto e acabado? Não. Né? Rejeitam. Conhecimento não é algo estável, pronto e acabado. A primeira, ou seja, a transversalidade, se refere à dimensão didático-pedagógica. E a segunda, agora sim, que é a interdisciplinaridade, a abordagem epistemológica dos objetos do conhecimento. Ou seja, cada conhecimento tem a sua separação umas das outras. Portanto, interdisciplina é levar em consideração essas separações, essa epistemologia das diferenças do conhecimento. O que matemática é diferente de língua portuguesa, que é diferente do conhecimento artístico, que é diferente do conhecimento da educação física. Então, como esses conhecimentos podem ser divididos, podem ser epistemologicamente separados, mas contém ainda algo do outro, isso é a questão interdisciplinar. Então, esse trecho aqui do
parecer. Nós temos 2 questões dele hoje. Por quê? Porque nós temos 38 referências para 40 questões. Então nós repetimos uma questão do parecer. Essa questão que eu achei bem importante, de um tema muito interessante e difícil de compreensão, para vocês poderem fazer provas, concursos interessantes. Então é isso, pessoal. Na próxima faremos o nosso 4º simulado dessa série com os 38 referências que caem no concurso da Prefeitura, concurso que a prova será dia 11, não é isso? Tá lá no site da VUNESP, alguns postaram aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa. Terça-feira que vem nós voltamos aqui com mais as últimas 10 referências para vocês estudarem, para nós estudarmos juntos aqui e para que vocês possam fazer uma prova sem desconhecer completamente nenhuma referência, mesmo aquele que não consiga estudar tudo, consegue chegar na prova com alguma ideia, tá bom? Gente, obrigado pela convivência com vocês aqui. Boa noite, tá?